Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é errado você pedir a Jesus para aumentar a tua fé. Os discípulos fizeram esse pedido: Mestre, acrescenta-nos a fé. O mundo está caminhando para o fim. Todos os sinais estão acontecendo, mostrando que Jesus está voltando. Guerras, fomes, terremotos, pestes, tudo isso, nação contra nação, irmão contra irmão, e o mundo está caminhando para o fim. Só que eu tenho uma notícia boa: segura essa, Sara, segura essa aí, psicóloga Raquel. O mundo está caminhando para o fim, mas por incrível que pareça, Israel Santos, nós estamos caminhando para o começo. Como assim para o começo? O mundo está caminhando para o final, um final sem Deus, um final apocalíptico, mas a igreja está voltando lá para o começo, de onde Adão e Eva foi expulso. Estamos voltando para o paraíso, estamos voltando para lá, porque Jesus, ele trabalha de forma contrária do mundo. O relógio do mundo está andando assim, o relógio da igreja está andando assim. Como assim, Ronaldo? Voltando sim. O Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas nós estamos voltando para lá de novo. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. Por que a nossa casa é lá? Porque nós viemos de lá e para lá retornaremos, para lá voltaremos. Quem tem saudade do céu, levante a sua mão e diga glórias a Deus. Logo nós voltaremos para lá. Algumas pessoas Deus já levou para si em um momento, em um abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos transformados. Paulo disse que subiremos ao encontro do Senhor, e ele continua dizendo que nós não ficaremos com ele só por alguns dias, só por alguns meses, só por alguns anos. Paulo é bem enfático quando ele diz: para sempre estaremos com o Senhor. Essa luta que você está passando é transitória, mas com ele é para sempre. Essas lágrimas que você está derramando é passageira, mas lá para onde você vai, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, apenas amor, paz e alegria na presença do Espírito Santo. E aí Paulo diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Deus quer consolar o teu coração com estas palavras. Eu não sei qual é o propósito de vida que você tem aqui para a terra, mas o propósito que Deus tem para você vai além do planeta, vai além da tua empresa, vai além do teu casamento, vai além de tudo que está acontecendo contigo, porque o propósito dele para a tua vida se resume na Nova Jerusalém. E eu quero falar nesta noite sobre esses 3 estágios da fé. O primeiro estágio, Sabrina, é chamado de fé imitativa. Diga comigo, imitativa. O que é uma fé imitativa? É aquela fé que as pessoas desenvolvem imitando outras pessoas. É aquela fé que a pessoa desenvolve seguindo outras pessoas. É aquela pessoa, pastor, que ela não tem experiência própria com Deus. Tudo que ela faz é baseada no pai, é baseada na mãe, é baseada no pastor, é baseada em alguém, mas ela não tem experiência com Deus. Se todo mundo vai, ele também vai. Se todo mundo está dentro, ele também está dentro, mas ele só vai porque alguém foi, mas ela só está dentro porque alguém entrou. A pessoa, ela imita os outros, ela não tem iniciativa. É aquela pessoa, é o crente carrinho de mão, ele tem que ser empurrado. Vamos, tem que empurrar, porque ele não dá conta de se movimentar sozinho. Ele precisa de uma motivação, ele precisa de autoajuda. É o contrário daquele crente que ele não precisa de autoajuda, ele precisa de ajuda do alto. É aquele crente que ele não precisa de motivação, ele precisa de ação, ele precisa de execução, ele precisa agir e não fazer porque alguém está fazendo. Você vai para a igreja hoje? Eu vou porque hoje vai dar muita gente lá. Você vai para a
igreja hoje? Eu vou porque fulano vai. Você vai? Eu vou. Então eu vou também. Você vai? Eu não vou. Então não vou também. Ele está com uma fé imitativa. É o Maria vai com as outras. Todo mundo está fazendo, pois eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer do jeito que está na Bíblia. Eu não vou fazer do jeito que todo mundo está fazendo. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim em 1 Coríntios 11, e 2 Coríntios 11, primeiro: sede meus imitadores, como eu sou. Olha aí, quem você tem que imitar? Cristo. Todo mundo está abrindo um salão. Vou já abrir um salão. Não abra uma lanchonete só porque todo mundo está abrindo uma lanchonete. Não se torne advogado só porque todo mundo está se tornando advogado. Não se torne médico só porque todo mundo está se tornando médico. Tenha a sua própria essência, tenha a sua própria individualidade e, acima de tudo, tenha a sua própria fé em Deus. Ronaldo, todo mundo está casando, tu está ficando velho, e se eu casar eu vou ficar novo? Ô glória! Todo mundo na igreja está casando, e por que você não casa? Todo mundo tem namorado, e por que você não tem, jovem? Todo mundo tem namorada, eu não vejo aquela com namorado. Aí a minha mãe já dizia, irmã Adriana: Ronaldo, você não é? Diga aí, para quem está do teu lado, você não é todo mundo. Saíram quantas pessoas do Egito? Aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Sabe quantas entraram acima de 20 anos? Quantas? 2. Vamos lá, saíram quantas? 3 milhões. Entraram quantas? 2. O importante não é sair do lugar. O importante é o processo. Aleluias. O importante é saber se você vai chegar lá. Aceitar Jesus, você aceitou. Amém. Você deu um passo importante. Mas e aí? Como está a caminhada? E aí? Imagina você com 5 anos de crente, 10 anos, 15, 20, 30. Jesus volta e você fica. Você saiu do lugar, mas não entrou na terra prometida. Por isso o segredo da nossa fé em Deus não está no primeiro passo. O segredo da nossa fé em Deus está na perseverança. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo repreendeu o povo de Gálatas dizendo: vocês começaram no Espírito, mas terminaram na carne. Vocês começaram bem, mas terminaram mal. A igreja que vai subir no arrebatamento não é essa. A igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja que começou bem, continua bem e vai terminar bem. Começou fiel, continua fiel e vai terminar fiel. Começou no fogo, anda no fogo e vai terminar no fogo. Começou entrando pela porta estreita, está no caminho estreito e vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém, que é estreita. Começou na luz, continua na luz e vai entrar no céu na luz. Lúcifer disse: eu vou me rebelar contra Deus. Um monte de anjos seguiram Lúcifer e todos se deram mal, caíram porque seguiram a pessoa errada. Adão olhou para Eva, estava morto de apaixonado. Eva comeu do fruto. O que ele fez? Se ela comeu, então eu vou comer também. Se deu mal e nós também. Coré, Datã e Abirão se reuniram contra Moisés. 250 homens disseram: vamos junto. Todos desceram ao sepulcro vivo, porque foram seguir pessoa errada. Israel várias vezes no deserto fez isso.
Moisés mandou 12 espias espiar a terra. Quando eles voltaram, a maioria se rebelaram, só 2 permaneceram. Quem seguiu a maioria se deu mal, quem seguiu a minoria se deu bem. Sabe por quê? Porque você não precisa ter uma fé imitativa, você não precisa olhar, eu gostaria de ter a fé do pastor Ronaldo, eu gostaria de ter a fé do pastor Marcos, eu gostaria de ter a fé do cantor Israel Santos, eu gostaria de ter a fé de fulano e de Beltrano. A partir de hoje começa a desenvolver a tua própria fé, começa a conversar com Deus e falar: Senhor, tem muitas pessoas que estão tendo experiências extraordinárias, mas eu quero ter a minha própria experiência contigo. As portas que o Senhor abre para muitas pessoas, eu quero que o Senhor abra uma porta diferente, eu não quero igual. Você quer ver isso na Bíblia? Quando o profeta Elias olhou para Eliseu e disse: Elias, eu imagino que Elias pensava assim: eu acho que Eliseu, quando ele me substituir, ele vai querer ser igual a mim. Eu penso assim, eu imagino, eu deduzo que ele tinha esse pensamento. Aí ele chega porque Elias, ele era um homem humilde, mas ele tinha um pouco de orgulho. Quando Deus manda Elias separar Eliseu, e quando Deus manda Elias ungir Jeú, aí você vai observar que Elias, ele unge Jeú, mas não chama Eliseu. Ele não separa, ele chama, mas não separa da forma que Deus mandou. Existe uma lacuna que ficou ali, mas eu não quero falar sobre isso. Mas eu imagino, sabe, irmão Neutro, que Elias olhou para Eliseu e disse: olha, pode me pedir o que tu queres. Eu acho que ele pensou, Eliseu vai dizer assim: eu quero ser igual ao Senhor, eu quero orar e Deus manda fogo do céu, eu quero orar e acontecer milagres extraordinários. Eu acho que Elias disse: Eliseu vai querer ser igualzinho a mim, um profeta do fogo. Só que quando Elias faz o pedido, ou seja, Eliseu faz o pedido, Elias se surpreende. Diga, Eliseu, o que você quer? Eu quero ser melhor do que você 2 vezes. Eita glória! Não entendi. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. Se você faz descer fogo do céu, eu quero fazer descer fogo do céu. Eu quero abrir o Jordão, eu quero fazer machado flutuar, e eu quero até quando eu morrer os meus ossos ressuscitar morto. E foi isso que aconteceu. Não queira ter a fé da Marta, da Maria, não queira ter a fé da Sara ou de fulano e cicrano. Tenha a sua fé firmada em Deus, a sua experiência, e queira o dobro. Queira mais, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais poder, eu quero mais unção, eu quero mais virtude, eu quero mais. E quando você vivenciar essa experiência, você vai entender que se Pedro andou sobre as águas, você pode até não andar sobre as águas literais, mas você vai andar sobre os seus problemas, você vai pisar por cima. Talvez não vai aparecer um gigante Golias de 3 metros e 1 palmo para você derrubar, mas você vai conseguir derrubar o pecado que está tentando atrapalhar a tua vida. Esse é o segredo. Não ande com a maioria. Mas antes da fé sobrenatural, tem a fé visual. O que seria essa fé visual, Lucas? É a fé baseada naquilo que se vê. Eu creio em Deus, sabe? Porque Deus já fez tantos milagres na minha vida. Eu creio em Deus porque eu já vi Deus ressuscitar mortos. Eu creio em Deus porque eu já vi Deus abrir portas para mim que estavam tudo fechadas, trancadas com cadeado. Eu creio em Deus porque quando eu mais precisei, Ele me ajudou. Eu creio em Deus porque eu vejo Ele fazendo. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. E quando Ele parar de fazer? E quando Ele parar de falar? Aí Deus não faz mais nada, aí Deus não fala mais nada, aí Deus parece que nem está te vendo, você não sente mais nada. E agora? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, eu gosto mais dessa versão corrigida, das coisas que não se vê. Preste atenção, eu não estou vendo Deus fazer milagres, eu não estou ouvindo a voz de Deus,
Eu não estou vendo nenhuma manifestação dele acontecendo, mas dentro de mim existe uma fé viva, sobrenatural, que mesmo eu não ouvindo, mesmo eu não vendo, mas eu estou sentindo a presença dele, a mão dele, a unção dele na minha vida, em todos os dias. Eu não preciso ver terremotos, eu não preciso ver maremotos, eu não preciso ver fogo, eu só preciso sentir uma brisa suave como Elias, né? Eu só preciso ver uma brisa, porque tem gente que acredita em Deus por causa dos milagres. Um dia Jesus chegou para a multidão em João capítulo 6 e disse: olha, vocês estão me seguindo porque multipliquei pão, vocês estão me seguindo porque eu fiz milagres. E quando ele ressuscita, ele olha para Tomé e diz: olha, Tomé, você creu porque viu, mas eu quero dizer uma coisa: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado é você que está aqui, olha, você não está vendo Jesus, você não está vendo ele literalmente, mas você crê que ele está aqui. Alguém crê? Então você é bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Bem feliz. Você é feliz não pelo dinheiro que você tem ou pelo dinheiro que falta, você é feliz porque você não viu, mas você crê. Você é feliz porque você não consegue enxergar com os olhos nu, carnais, mas os teus olhos da fé sobrenaturais estão vendo a ação dele na tua vida. A nossa bem-aventurança, ela reside na nossa fé em Deus, mesmo não vendo nada acontecer. Tem estrutura, segura aqui, ó. Tem estrutura, tem luzes, tem LED, tem guitarra, tem contrabaixo, tem uma pintura bonita, a cerâmica parece de ouro, mas cadê a presença de Deus? Eu não estou criticando a estrutura e a aparência, só que a essência, ela tem que vir antes da aparência, só que a essência, ela tem que vir antes da estrutura, porque o que faz a diferença na vida do crente não é o paletó, não é a gravata, não é o sapato. O que faz a diferença na vida do crente é a presença do Espírito de Deus na sua vida. O que faz a diferença é onde ele passa, ele vai iluminando com a luz e a glória e a presença. Aonde ele passa, alguém olha e diz: ela é uma serva de Deus. Aonde ele passa, as pessoas dizem: vejo que tu és um profeta do Deus Altíssimo, porque Jesus é a porta e o resto é parede. Oh, glória! E aí? E a sua fé? Vamos agora sair, para encerrar, vamos sair da fé imitativa. Tem gente que está dizendo: se Pedro andou sobre as águas, eu também vou andar. Se Golias matou Davi, eu também posso matar. Se fulano fez isso, eu também posso fazer. Vamos imitar não, vamos prestar atenção na história de Eliseu, né? Se Pedro andou sobre as águas, se Golias foi derrotado por Davi, se fulano fez isso, Jesus, ele prometeu, disse: olha, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e ainda farão maiores. Ainda farão maiores. Ô glória! Pastor Francisco, Jesus curou os leprosos, ressuscitou os mortos, Jesus transformou água em vinho e ele disse: se vocês creem em mim, vocês farão obras maiores do que eu faço. Aleluias! Abraão, a fé sobrenatural, fica em pé. A fé sobrenatural, ela te levanta. Olha, fica em pé. Só quem tem fé sobrenatural, fica em pé. A fé sobrenatural, vamos lá. Primeiro, ela te move, ela te tira do lugar e te leva para outro. E ela trabalha, repita comigo, na impossibilidade. Mais forte, 1, 2, 3, ela trabalha na impossibilidade. Abraão e Sara estavam impossibilitados de ter filhos, e foi lá que Deus entrou e trabalhou e deu um filho para Abraão. Davi era criança e Golias era grande, não tinha chance nenhuma, mas Deus entra lá e faz ele derrubar o gigante. Faraó dizia: Israel está acabado, era impossível atravessar o mar nadando. O que Deus fez? Foi lá e abriu o mar vermelho. Deus chamou o profeta Jeremias e disse: tu vai ser um profeta. Aí Jeremias falou: Senhor,
eu sou como uma criança, eu não sei falar. Aí Deus fala assim, Jeremias capítulo 1, versículo 19, se o problema é falar, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Deus sempre tem uma solução para o teu problema. Agora, você vai sair do lugar literalmente, troca de lugar com alguém aí, pode trocar, sai do teu lugar, vai para outro lugar, não importa se é do lado, troca de lugar. Fé é isso, fé é você sair de um lugar, vem para cá pastor, vem para cá, pronto, trocamos de lugar. Agora segura na mão da pessoa que está do teu lado aí, segura na mão dessa pessoa, e eu quero convidar o pastor Francisco, ele vai fazer uma oração nesse momento, e chama-se a oração do impossível. Pastor Ronaldo, eu não entendi, deixa eu te explicar para você não orar errado. Você vai pedir para Deus agora uma coisa que para você é Quem consegue lembrar? Eu vou te dar 1 minuto para você lembrar de algo que para você é impossível. Eu já estou lembrando de algo aqui, já estou lembrando. Vai, 1 minuto, tenta lembrar de uma coisa aí. Deus, isso aqui para mim, olha, eu estou precisando disso, mas para mim é impossível. Lembra? Lembrou? Quem já lembrou, diga aleluias. Tem alguém que não lembrou ainda, diga amém. Tem alguém que não lembrou, tenta lembrar uma coisa que para você é impossível. Para mim aqui já está na minha cabeça, é impossível. Aí sabe como é que Deus trabalha? Deus trabalha na impossibilidade e Deus trabalha também, Sabrina, na fraqueza. Tem alguém fraco que é fraco aqui? Tem alguém que é fraco? Tem. Diante de Deus você é fraco. Pois o apóstolo Paulo disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas angústia, sinto prazer nas necessidades, porque eu aprendi que o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa na força. O poder de Deus não se aperfeiçoa quando eu estou forte, quando eu estou robusto. O poder de Deus se aperfeiçoa quando eu estou fraco. Aleluia, fecha os olhos agora, medita aí no que você acha que é impossível em Deus e peça para Deus, aquilo que é impossível. Pode orar, pastor Francisco, aquilo que é impossível. Aleluias. Oh, aleluias. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Quem canta esse hino? Quem pode cantar? Parecia impossível. Bem canta subendá cabai docou libanda sudequei manala cofacá birianda cosequei manou. Aleluia. Recebe o impossível. Recebe o impossível de Deus. A Bíblia diz: levantai as mãos sem ira e sem contenda. Levanta a mão para receber. Levanta a mão para receber. Levanta para receber. Levanta para receber. Fecha os olhos, fecha os olhos. Recebe o impossível de Deus na sua vida. Em 1, 2, 3. Recebe aí agora. Recebe o impossível. Mas antes do impossível, recebe a glória, recebe a presença, recebe a graça dele aí. Abre o coração e começa a receber. O Espírito Santo está caçando, está procurando pessoas para agir essa noite. Aleluia!